Olá, alunos, me chamo professor Leandro Lopes, professor de Missiologia, e hoje nós vamos estudar a unidade 2, que fala de missiologia dentro de uma perspectiva cultural. Dificilmente uma pessoa poderá sentir as dificuldades do trabalho missionário a menos que esteja envolvida ativamente em missão. Então, nessa rápida que fala, dificilmente uma pessoa poderá sentir as dificuldades do trabalho missionário a menos que esteja envolvida ativamente. Ou seja, a pessoa que está envolvida e ativamente ali nessa área de missão, ela terá, de certa forma, uma credibilidade maior para poder entender o que é missão. Por quê? Porque ela já está ativa, ela já está atuando na área. Então, neste campo, dificuldades parecem ser maiores quando o trabalho missionário se dá em outra cultura que não a do missionário. As diferenças culturais e as surpresas são incalculáveis. Ou seja, a missão, ela pode proporcionar também situações ali incalculáveis. Ela pode proporcionar ali intempéries também. Nós sabemos que a caminhada nossa, de um modo geral, caminhada com Deus, com Cristo Jesus, é uma caminhada que vai ter também desvios, né? Não no sentido desvio que a gente entende, a pessoa se desviar de Deus, não é o contexto aqui. Mas vai haver alguns momentos ali de sentido de dificuldade mesmo. Jesus, ele falou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. E assim como ele venceu, nós venceríamos também. É nesse ponto que eu estou abordando aqui. Então, no chamado missionário vai ter também esses percalços. No Antigo Testamento, Deus fala para Josué, não temas, eu estarei contigo. Jeremias, da mesma maneira, Jeremias, estarei contigo. Mas isso não impediu de Jeremias ser lançado na cisterna. Mas ali, graças a Deus, Deus usa ali um escravo ali para estar retirando ele daquele lamaçal ali. Mas Deus tinha dito para ele, eu estarei contigo. E a prova disso é quando Deus usa alguém para resgatar ali o profeta. Então veja que na obra missionária, por mais que a pessoa tenha até experiência na área, ela vai ter ali ciência de que se hoje ela está indo para um país diferente, vai ter ali também as dificuldades. Até porque vai estar entrando em contato com pessoas, quem sabe, até pessoas indígenas, pessoas que não têm ainda esse contato aí com o chamado homem branco, né? Eu me lembro de uns anos atrás, um jovem missionário, ele foi ali fazer missão em uma ilha remota, onde tinha indígenas ali, e ali, infelizmente, os índios acabaram ali matando ele, né? Ou seja, ele cumpriu o chamado dele ali, em prol do evangelho. Mas o que eu quero dizer é que nessa obra missionária vai ter essas questões também. E dentro disso, as diferenças culturais e as surpresas, como eu disse, são incalculáveis. De maneira nenhuma, o missionário pode comunicar bem o evangelho se ele desconhecer a cultura das pessoas que irão ouvi-lo. É necessário, importantíssimo conhecer a cultura, como eu disse na unidade 1. Conhecer aquele ao qual você está pregando o evangelho, principalmente se for em outros países. Então veja que um famoso pastor e missiólogo, Bruce Nichols, ele afirma o seguinte: os comunicadores evangélicos frequentemente subestimam a importância dos fatores culturais na comunicação. Alguns se preocupam tanto com a preservação da pureza do evangelho e das suas formulações doutrinárias que têm sido insensíveis no que se refere aos padrões de pensamento e comportamentos culturais das pessoas às quais proclama o evangelho. Ou seja, em outras palavras, o que ele quer dizer? Às vezes o missionário, ele está tão preocupado não somente em pregar o evangelho, mas ele esquece desses pormenores. É uma cultura diferente. E nós sabemos que, historicamente, isso já é do ser humano. Uma pessoa, ela não aprende algo de um dia para o outro. Na época ali da escravidão no Brasil, o fato de os escravos terem sido libertos ali pela Lei Áurea, isso não fez com que eles deixassem aquela mente ali de escravizado de um dia para o outro. Porque, infelizmente, o que eles sabiam fazer? Era a obra ali, a obra de suas mãos. Era a chamada mão de obra. Ou seja, eles não eram mais escravos, mas a mente ainda estava como escravizada, porque, infelizmente, é o que eles sabiam fazer. Então a mente deles não foi de um dia para o outro que eles deu aquele bug.
E assim historicamente é na vida do ser humano. Então veja que essas pessoas a qual estão em lugares remotos, não vai ser de um dia para o outro que eles vão aceitar o evangelho. É como nós costumamos dizer, é lançando sementes ali para que ela venha o quê? Crescer e gerar frutos. Então o Bruce Nichols ele diz o quê? Que é importante ter essa sensibilidade de entender que dentro dos padrões de pensamento, comportamentos culturais das pessoas a quais proclamam o evangelho, é necessário entender que nós estamos pregando também para pessoas com outra mente, com outro pensamento, com outra cultura. Dentro disso, essa unidade na diversidade, ela se reflete na essência e natureza da igreja, onde apesar de todas as diferenças possíveis e imagináveis, há um só mensagem e um só Deus. Ou seja, por mais que há essas intempéries, essas adversidades também na missiologia, é importante o missionário entender que há uma só mensagem e um só Deus. O antropólogo e missiólogo americano, em sua obra, O Evangelho e as Diversidades das Culturas, ele faz uma espécie de abordagem. Então ele faz uma abordagem integrada do ser humano, a qual vamos imaginar aqui uma espécie de mapa mental, onde o ser humano ele é o tema-chave, ele é o centro. E dentro disso, o ser humano ele é composto de ser físico, espiritual, cultural, biológico, psicológico e social. Ou seja, o ser humano como centro aqui da missão, a qual que ele vai estar ouvindo o evangelho, ele é composto aqui desses elementos. Primeiramente, ele é um ser o quê? Físico. Ele é um ser espiritual, cultural, porque ele tem cultura, ele tem os seus costumes, ele tem a sua cultura, ele tem o seu dialeto, ele tem a sua tradição. Ele é um ser biológico, psicológico, ou seja, cada um tem uma forma também de pensar. E ele tem o seu lado social dentro da humanidade. Olha só que interessante. A antropologia cristã busca entender a natureza humana e o destino do ser humano à luz das Escrituras. Ela também ajuda a compreender como o ser humano se relaciona com Deus e como restaurar esse relacionamento. Interessante que aqui é uma antropologia dentro de uma perspectiva cristã, já que nós sabemos que dentro da área de humanas tem a outra antropologia, que vai entrar dentro dessa área de cultura também, porque a antropologia é o estudo do homem, a qual envolve a sua cultura, a sua língua, suas tradições. Aqui, dentro da missiologia cristã, a antropologia cristã, ela vai abordar o quê? O seu relacionamento do homem com o seu Criador, com o seu Deus. Olha só que interessante. Então existe essa antropologia cristã também. A queda e a imagem desfigurada. Como sabemos, este estado de integridade não foi mantido até o fim. Nós sabemos ali a história de Adão e Eva, nossos pais. Veio a desobediência e, consequentemente, a queda. Nossos primeiros pais, criados para refletir e representar Deus, não passaram no teste. Nós sabemos da história bíblica, foi ali colocado uma árvore no meio do jardim, eles podiam olhar todas as coisas, se desfrutar e comer, menos a árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Então eles não passam no teste. Provados, caíram e deformaram a imagem de Deus, primeiramente neles. Podemos fazer a seguinte pergunta: quando o homem caiu, perdeu ele totalmente essa imagem de Deus? Porque esse é um debate teológico. Com a queda do homem, foi desfigurada toda a imagem de Deus ou somente em partes? Então isso é um debate teológico e missiológico. Então o homem ele continuou homem, mas após a queda, o aspecto funcional, aquilo que o homem faz, da imagem de Deus, seus dons, talentos e habilidades passaram a ser usados para afrontar Deus. Olha só, a consequência que a desobediência lhe causou. Então tudo aquilo, seus dons, pensamentos, habilidades agora, dentro dessa desfiguração, passaram a ser usados não para glorificar Deus, mas para afrontar Deus. Olha só. Veja como é sério isso. Para Calvino, João Calvino, né, o famoso teólogo, pastor ali calvinista, dentro do pensamento dele, ele entende que a imagem de Deus não foi totalmente aniquilada com a queda, mas foi terrivelmente deformada. Então ele entendia o que? Olha, Adão e Eva pecaram. A imagem de Deus no homem não foi totalmente aniquilada, mas houve uma consequência. Foi deformado.
O homem antes criado para refletir Deus, agora após a queda, precisa ter esta condição de restauração. Na unidade 1 eu dei um pequeno exemplo ali de um quadro que foi deformado, onde agora as pessoas vão ali restaurar aquela imagem original. Então, qual é a missão? Qual é o pensamento de Deus, o propósito de Deus? É restaurar a imagem dele no homem. E isso através do evangelho da missão. Esta renovação da imagem original de Deus no homem significa que o homem é capacitado a voltar-se para Deus, a voltar-se para o próximo e a também voltar-se para a criação, para governá-la. Ou seja, o homem significa, dentro disso que nós estamos estudando aqui nessa unidade, esta renovação da imagem original de Deus, ela tem primeiramente como objetivo voltar-se para Deus. Essa expressão voltar-se para Deus, dentro do Antigo Testamento especificamente, dos originais ali, significa o quê? Voltar-se para o alvo. Quando alguém peca ali dentro do conceito do Antigo Testamento, ele está, na verdade, o quê? Errando o alvo, que é Deus. A pessoa está errando o alvo, então é necessário a pessoa voltar-se para Deus, que é o alvo. Então, o homem, ele tem que ser restaurado, buscando essa imagem de Deus nele, primeiramente o quê? Voltando-se para Deus. Depois, voltando-se para o próximo, aquele a qual eu vou ter o quê? Que ser um instrumento de Deus na vida do próximo. E depois, ali por último, voltar-se para a criação. Olha só que interessante, voltar-se para Deus, voltar-se para o próximo e voltar-se para a criação para governá-la. Dentro disso que nós estamos vendo, cultura e cosmovisão, as pessoas percebem o mundo de maneiras diferentes, porque constrói pressupostos diferentes da realidade. Então, juntos, os pressupostos básicos sobre a realidade que se encontra atrás das crenças e comportamentos de uma cultura, algumas vezes são chamados de cosmovisão. O que é cosmovisão? É uma visão de mundo. Ou seja, nós sabemos que cada pessoa não é igual no sentido de pensamento. Cada um tem o seu pensamento próprio, o seu conceito. Se nós perguntarmos para uma pessoa qual é o conceito dela de mundo, de visão de mundo, se nós perguntarmos para um cristão, ele vai dar uma definição. Se nós perguntarmos para uma pessoa que não é de religião, ele vai ter outra definição. Então veja que as pessoas, elas não são iguais, elas estão no mesmo patamar no sentido de criação, mas no sentido de pensamento elas já pensam diferente. Então a cosmovisão é um tipo de visão de mundo, é um tipo de entendimento que o homem tem sobre o mundo. Então no mundo antigo, por exemplo, acreditava-se que a Terra era plana. Né? Hoje existe ali um movimento, que não é de hoje exatamente, lá da década de 70, salvo engano, que é o movimento terraplanista, que acredita que a Terra ela não é redonda, mas ela é plana. No mundo antigo ali acreditava-se o quê? Que os navegantes principalmente acreditavam que a Terra não era redonda, era plana, e no final ali da borda existiam monstros marinhos. Existia essa crença forte na época. Então veja que essa crença ainda continua ainda, não com os monstros marinhos ali como antigamente, mas acreditam que a Terra não é redonda, mas é plana. Mas olha só que interessante, Isaías capítulo 40, versículo 22, que diz o quê? Que Deus está sentado sobre o globo. Olha só, sentado sobre o globo, sob. Ou seja, Isaías ali já está dando essa revelação que a Terra não é plana, mas ela é redonda. Embora a gente saiba que a Terra é redonda, mas ela não é redonda no sentido perfeito, ela tem os seus contornos ali também. Né? Mas ali Isaías ele já dá essa revelação a respeito de Deus, dizendo que ele está sentado dentro que sentado sobre o globo, né? E os moradores são companheiros como gafanhotos ali. Então o evangelho e a cultura diz o quê? Que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. A partir desse trecho, muitos têm concluído que o mundo está sob controle de Satanás. O missionário ele tem que ter esse entendimento, que o mundo ao qual nós vivemos, existem ali as forças espirituais que são ali as opositoras da obra de Deus e na obra missionária. Então, Satanás e suas hostes, crendo num dualismo cósmico entre Deus e Satanás, entre luz e trevas e o bem e o mal. Então existe esse embate.
esse espécie de dualismo, esse dualismo cósmico entre Deus e Satanás, entre luz e trevas, entre o bem e o mal. Existe. Nós vivemos num ambiente assim. Nós não podemos ver espiritualmente, mas nós estamos dentro desse ambiente, espiritualmente falando, esse embate, esse combate. No entanto, a Bíblia apresenta esse conflito tendo como palco esta terra, onde Satanás tenta confundir ou diminuir no crente a confiança em Cristo e sua justiça, imputada como suficiente para a salvação. Quando a gente pega essa palavra, essa reflexão para a obra missionária, nós vamos entender que existe o quê? Essa oposição de Satanás para que ele segue o entendimento daqueles que vão estar ouvindo o evangelho também. Por quê? Porque nós estamos dentro desse mundo espiritual. Essa oposição de Satanás para que aqueles não venham ali entender o evangelho, que o evangelho resplandeça a luz sobre eles. Então o missionário tem que ter esse entendimento. Portanto, é uma batalha pelas mentes e corações dos homens e tem a ver com a verdade e erro, fé e incredulidade, fé em Cristo e crença em qualquer outra coisa ou pessoa. Embora a humanidade pecadora faça deste mundo um lugar de rebelião, maldade e desordem, Satanás jamais terá vitória final sobre os propósitos e intenções de Deus. A própria Bíblia nos diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos do homem podem ser frustrados. Os propósitos de um missionário, ele pode muito bem desejar fazer missão em determinado lugar. Mas nós pegamos o exemplo de Paulo. A Bíblia diz que Paulo desejou ir em tal lugar, mas o próprio Espírito de Jesus Cristo o impediu que ele fosse. A Bíblia não diz ali o motivo, só diz o quê? Que ele foi impedido. E Deus, sabendo de todas as coisas, pode também fazer com que eu, hoje, ou você amanhã, indo para um determinado lugar, o próprio Espírito de Cristo pode te impedir ali. Ou seja, o que nós pegamos disso? Eu posso desejar pregar o Evangelho para todas as nações, mas não significa que eu não terei oposição ali, ou que o próprio Cristo ali fará com que eu não vá, porque Ele sabe de todas as coisas. Então vejamos que os propósitos do homem podem ser frustrados, os meus propósitos podem ser frustrados. Mas os propósitos de Deus, como diz a Bíblia, não podem ser frustrados. Então é preciso traçar uma linha divisória clara entre aquilo que a Bíblia declara como mundo e aquilo contra o que lutamos na nossa batalha espiritual. Porque Efésios 6, 10 a 19 diz, o livro de Efésios 6, 10 a 19 nos diz que não deixa dúvidas que o nosso inimigo não é a cultura humana. Porque a cultura todos nós temos. Por exemplo, a cultura americana é diferente da cultura brasileira. Ou seja, não há um pecado em si na cultura. Embora a cultura não seja de Deus, seja uma cultura humana, a cultura ela não é divina, ela é humana. Então cada lugar tem a sua cultura. Então vejamos que não nos deixa dúvidas que o nosso inimigo não é a cultura humana, mas contra os poderes e autoridades espirituais que dominam o mundo. Esses sim são as nossas lutas diárias, de trevas e de maldade, e distorcem a beleza e a originalidade da criação da obra de Deus. São esses poderes que foram humilhados e expostos à vergonha por Cristo na cruz, como diz Colossenses 2, 13 a 14, e não a obra criativa de Deus. Ou seja, por mais que tenhamos essa cultura no mundo, nós não podemos ser inimigo dela. Nas unidades posteriores nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão da cultura, que às vezes falta um pouquinho mais de entendimento. Porque a cultura em si ela não está ligada somente às artes. A cultura ela está ligada a algo mais amplo também. Portanto, a gente não pode ser inimigo da cultura. Dentro da cultura, nós entendemos o quê? Que o conceito de cultura é dezenas de definições de cultura foram elaboradas ao decorrer da história por antropólogos e outras ciências sociais. Ou seja, a palavra cultura ela tem uma definição, mas ao mesmo tempo ela é complexa também. Vários historiadores tentaram conceituar ali a palavra cultura e não chegaram a um consenso, digamos assim. Mas ao tentar estudar o comportamento humano e definir a cultura, não é uma tarefa fácil. A palavra em si vem do latim e significa trabalhar o solo ou cultivar.
Ou seja, cultura, em uma de suas definições, significa o quê? Você trabalhar o solo. Imagine uma pessoa que mora ali em um lugar que vive da agricultura e da pecuária. O que vem em mente, uma pessoa trabalhando o solo, é ela com a sua enxada ali, ó, trabalhando o solo para poder plantar. Então, cultura significa trabalhar o solo ou cultivar. Uma boa compreensão do significado de cultura é um pré-requisito para qualquer comunicação eficaz das boas novas do Evangelho a um grupo distinto de pessoas. Cultura também, dentro de uma das definições, cultura é um conjunto de valores, crenças, conhecimento, comportamentos e práticas compartilhadas por um grupo de pessoas. A cultura é um elemento central da antropologia, a ciência que estuda as sociedades humanas. Por isso que tem missionários que eles, para entender a cultura do outro, de outros lugares, eles acabam estudando antropologia também, justamente para irem preparados. Como nós aprendemos na unidade 1, não basta somente nós nos lançarmos. É necessário nós também nos prepararmos para aquilo que nós vamos encontrar no meio do caminho missionário. Portanto, aqui na unidade 2, nós estudamos um pouquinho sobre o que é cultura, nós estudamos aqui os desafios do missionário. E nós vemos que, dentro disso, o Evangelho, ele vai também proporcionar alegrias, mas ao mesmo tempo grandes desafios. Então, por exemplo, está fora de cogitação qualquer tentativa para associarmos o cristianismo com a cultura ocidental, seja de hoje ou do passado. Teríamos dificuldades na fundamentação da ideia, visto que a própria igreja primitiva teve dificuldades com essa tentativa. Ou seja, é importante a gente entender que o pensamento que nós temos hoje de missão, por exemplo, é diferente do conceito de missão lá da igreja primitiva. Tanto que alguns historiadores, eles acham melhor pontuar a expressão cristianismos, no plural, e não cristianismo no singular. Ou seja, visando essa complexidade ali do pensamento da igreja primitiva também. Então, alguns pontos para entendermos essa tensão dinâmica entre evangelho e culturas humanas. O evangelho deve ser separado de todas as culturas humanas. Mas olha só, ele é revelação divina dentro desse ponto aqui, e não mera expressão humana. A tendência de associarmos o cristianismo com nossa própria cultura tem sido um desastre e um sério tropeço em muitas ações missionárias. Isso vale o conhecimento daquele que se lança, a saber para onde ele está indo, o que ele vai encontrar. Segundo ponto, o evangelho se expressa em todas as culturas. Embora o evangelho seja diferente das culturas humanas, ele sempre deve ser expressado, né, em formas culturais também. Então veja que, através de seus próprios idiomas, símbolos e rituais, nós vamos ver o evangelho dentro desse contexto também, tanto usando a parte cultural, como a parte também aqui daqueles que vão estar ouvindo o evangelho.